Fala galera, espero que estejam bem. Na videoaula de hoje a gente vai estudar sobre a proteína na alimentação das aves. Geralmente as aulas de proteína trazem as questões químicas, as ligações, os átomos. Eu não vou me ater a esses detalhes. A nossa intenção é sempre traduzir um pouco do conceito técnico para uma linguagem do produtor. Então a gente vai olhar a proteína do que importa, da composição da ração e o que ela influencia na produção tanto de aves para abate, para corte, como de postura, principalmente focado nos sistemas caipiras de produção. A gente começa com uma curiosidade sobre a proteína. O termo proteína ele surgiu em 1840 e exatamente para designar a proteína presente no ovo. Então o ovo foi o precursor do termo proteína. A albumina, que é a proteína presente na clara do ovo, que deu o nome, as pesquisas em cima dela que deram o nome proteína que a gente conhece até hoje. Bom, estudar a proteína eu considero extremamente importante, porque a proteína é o segundo elemento mais presente, mais abundante nos organismos vivos. Nas aves não é diferente. A água é o elemento que mais está presente nos organismos, depois da água vem as proteínas. A gente vai começar a olhar pelas funções das proteínas, as funções que elas exercem no organismo das aves, e depois a gente entende um pouco da proteína na formulação da ração. A função estrutural das proteínas, a queratina, o colágeno, são proteínas e elas são extremamente importantes para a formação dos organismos vivos, para a formação das aves. O músculo basicamente é formado por água e por proteína. A quitina, a miosina, que é responsável pela contração muscular, são proteínas, né? As proteínas elas estão presentes no chifre dos animais, nas aves, no bico, nas penas. O bico das aves tem um revestimento grande de queratina, que é nada mais do que uma proteína. Então ela é extremamente importante para todos os órgãos, para todo o crescimento e desenvolvimento muscular das aves e produtivo também. Outra função extremamente importante das proteínas. As proteínas são hormônios. Os hormônios são proteínas. E enzimas. Então as enzimas elas são fundamentais para os processos metabólicos que ocorrem no corpo, no organismo das aves. Elas aceleram o metabolismo, aceleram os processos químicos que ocorrem no corpo, no organismo, e por isso elas têm um papel relevante na produtividade, na produção, seja de carne ou seja de ovos. Do ponto de vista reprodutivo, por exemplo, os espermatozoides são proteínas. Então a ingestão de proteína é destinada à formação dos espermatozoides. Ovo, 80% do que a poedeira consome é destinado à produção dos ovos de proteína. Então é extremamente fundamental. Imagina, 80% do que ela está consumindo na fase de postura está sendo destinado à produção de ovos. Então ela é extremamente relevante para a formação do ovo e por isso para a questão reprodutiva dos animais. A função energética das proteínas. As proteínas elas são consideradas como fontes secundárias de geração de energia para os organismos. Para as aves não é diferente. Então primeiro ela consome a energia dos carboidratos. Se a gente para de fornecer carboidratos na ração, representado pelo milho, no caso mais comum que a gente tem, as aves começam a mobilizar a gordura, os lipídios presentes no organismo, e se elas começam a utilizar as reservas de gordura, elas começam a usar as proteínas para a geração de energia. É tudo que a gente não quer. A gente quer proteína para formar músculo, para formar carne. A carne nada mais é que músculo, então a carne é basicamente formada por proteína. Então a gente precisa destinar a proteína da ração para a formação da produção e não para a geração de energia. A geração de energia a gente precisa fazer através dos carboidratos. A função de defesa das proteínas, os anticorpos que defendem a maior parte das doenças que as aves se contaminam, são proteínas. Por isso que a gente faz uma relação direta sempre entre doença e nutrição. Se a ave está bem nutrida, ela está produzindo anticorpos e está conseguindo combater certas doenças e mantém em equilíbrio ali a saúde dela naquele ambiente. As proteínas são fundamentais para esse processo, porque as proteínas são anticorpos, os anticorpos são proteínas. E o que são proteínas, na verdade? A gente viu as funções dela e o que elas são. As proteínas, elas são ligações de aminoácidos.
Mais uma vez a gente entra numa questão química. Aminoácidos é porque tem um grupamento amina ligado a um carbono. Eu não vou me ater a esses detalhes químicos, mas é importante a gente saber que uma proteína ela é formada por ligações de vários aminoácidos. Essas ligações a gente chama de ligações peptídicas. Também não é importante nesse momento. Vamos pensar na proteína como uma corrente. Os gomos da corrente são os aminoácidos. Então a ligação de vários gomos, a ligação de vários aminoácidos gera uma corrente, gera uma proteína. Existem, em média, 22, 23 aminoácidos que formam as proteínas. A literatura diverge um pouco. Tem lugar que a gente lê que é 20, tem lugar que é 22, 23 até 24. O que importa é que mais ou menos são 23 aminoácidos que formam as proteínas. A gente não tem mais que 23 aminoácidos. Tem mais aminoácidos, a gente tem mais de 300 aminoácidos, mas que formam as proteínas são 23 em média. Esses 23 aminoácidos, eles se ligam de formas diferentes. Então vamos pensar que cada gomo, a gente tem 23 gomos diferentes de corrente. A forma que eles se ligam e a quantidade dessas ligações é que definem a qualidade da proteína e que proteína que a gente está falando. Pode ter 50 aminoácidos ligados, já formam uma proteína. A gente tem proteínas com ligações de 3.000 aminoácidos, né? Então as proteínas elas são muito complexas, tem proteínas menos complexas, mais complexas, depende da ligação e depende dos aminoácidos, dessa composição desses 23. Nunca uma proteína, geralmente, ela nunca tem os 23 aminoácidos, né, presentes nela. Ela tem 5, 6, 10, 15, mas é difícil a gente achar um alimento que tem as 23 aminoácidos que a gente vai ver que são importantes para a nutrição das aves. E a qualidade, então, está definida diretamente a essa relação entre o perfil de aminoácidos. Quantas ligações existem, quais são esses aminoácidos que estão ligando, e quanto mais esses aminoácidos se aproximarem das exigências dos animais, é melhor. A gente conhece a exigência dos animais, a ciência, a pesquisa avançou tanto que a gente sabe o perfil de aminoácidos que as aves têm de exigência. Por isso que a gente tem que sempre analisar a exigência das aves, a tabela de exigências. E aí a gente vê depois a tabela da composição dos alimentos, o perfil de aminoácidos dos alimentos e tenta casar as duas coisas, a demanda de aminoácidos das aves com os alimentos que a gente tem disponível. Por que que o milho e o farelo de soja é o arroz e feijão da nutrição de aves e suínos? Porque o perfil de aminoácidos da proteína do milho, o perfil de aminoácidos da proteína do farelo de soja principalmente, são bem próximos das exigências dos animais. Então a gente tem ali um casamento interessante entre a exigência e a composição. Por isso que a gente usa em grande medida, em larga escala, milho e farelo de soja na composição dos alimentos. Esses aminoácidos eles podem ser classificados em essenciais e não essenciais. O que diferencia isso? Isso é uma parte importante da nossa aula. Os aminoácidos não essenciais, eles não precisam ser inclusos na dieta. A gente não precisa fornecer esses aminoácidos porque as aves sintetizam eles no próprio organismo. As aves têm capacidade de, através de outros aminoácidos ou até de outros elementos, produzir esses aminoácidos que elas necessitam para exercer aquelas funções que a gente viu, estrutural, de hormônio, de enzima, todas aquelas funções. E elas precisam então desses aminoácidos, de vários desses aminoácidos. Só que os não essenciais a gente não precisa incluir porque elas têm a capacidade de sintetizar e produzir no próprio organismo. Já os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que a gente precisa introduzir, que a gente precisa colocar. Por quê? Porque eles não são sintetizados pelo organismo das aves. Então a gente precisa incluir, tirar esses aminoácidos da proteína dos alimentos. Para a gente também serve a mesma lógica, tá? Nós temos aminoácidos que a gente precisa comer dos alimentos que a gente não produz. Por outro lado, a gente também produz os aminoácidos não essenciais. Nessa tabela a gente mostra os 23 aminoácidos que existem, que formam as proteínas,
E uma coisa importantíssima de a gente entender, as necessidades variam de acordo com as categorias, ou seja, por isso que a gente faz formulações diferentes em diversas categorias. Um pintainho demanda muito mais proteína e composição do que uma ave em crescimento, principalmente na fase final de crescimento. Vamos pensar pela lógica. Como proteína forma o músculo, a gente está formando o indivíduo na fase inicial, na fase pré-inicial, no início do crescimento. Então tudo está se formando ali. O músculo está se formando, a pena, então a pele, tudo isso é proteína. Então a gente precisa fornecer a quantidade adequada e ideal de proteína para aquela formação. Lá no crescimento a gente diminui a porcentagem de proteína inclusa na ração. Por quê? Porque a exigência do animal também diminui. Na fase de engorda a gente não põe menos farelo de soja do que na fase inicial, porque na fase de engorda já está formado toda a musculatura, já está formado grande parte da composição da carcaça desse animal. Ele só usa a proteína para manutenção e para regulação ali daquelas estruturas que a gente comentou, porque proteínas são enzimas, são hormônios, então ela precisa fornecer a proteína para essas funções, mas diminui a necessidade porque muita coisa já foi formada no organismo do animal pelas proteínas. Um conceito importante para deixar para vocês é que dentro dos aminoácidos essenciais a gente tem o que a gente chama de aminoácidos limitantes, que eles têm baixa concentração nos alimentos. Principalmente quando a gente olha para a dieta de farelo de soja e milho, a gente tem um problema, primeiro para as aves, na metionina. A metionina é um aminoácido essencial limitante para as aves, porque o farelo de soja ele é pobre em metionina. Na composição do farelo de soja, no perfil de aminoácidos da proteína do farelo de soja, ele tem deficiência em metionina. E as aves exigem bastante metionina, então a gente tem uma deficiência de metionina, é considerado um aminoácido limitante para as aves. A lisina é o segundo aminoácido mais limitante para as aves, porque tem demanda, tem exigência não quanto a metionina, mas tem exigência grande. E o milho, o perfil de aminoácidos do milho tem deficiência na lisina. Milho tem deficiência, o perfil de aminoácidos na lisina. Então são dois dos principais aminoácidos limitantes que a gente chama para aves. E o terceiro é a treonina e o triptofano. Também tem dificuldades de ingestão desses aminoácidos através dos alimentos que a gente tem disponível. Por isso, quando a gente olha uma composição de uma ração, e aí a gente entra num conceito de custo mínimo que é adotado nas fábricas de ração, eles incluem os aminoácidos limitantes através dos aminoácidos sintéticos. Já se descobriu a exigência do animal, já se descobriu a composição dos alimentos, conseguiu extrair esses aminoácidos e produzir eles em laboratório. Então hoje a gente tem aminoácidos sintéticos produzidos em laboratório. Isso faz com que a gente formule rações de custo mínimo. Por quê? Porque a gente não precisa, vamos supor um exemplo aí na ração de poedeira. A gente coloca 25, 27 quilos de farelo de soja. Porque a gente precisa chegar lá no limitante, lá na metionina, na lisina, que é o farelo de soja tem deficiência, então a gente põe mais farelo de soja. Na indústria da fabricação de ração, eles conseguem colocar 19, 18% de farelo de soja. Mas por quê? Porque eles diminuem a utilização do farelo de soja, mas incluem os aminoácidos limitantes de forma sintética dentro da ração. Como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, essa ração contém metionina. Outra questão, núcleo. Um núcleo de boa qualidade geralmente contém metionina. Dá uma olhada lá na composição se tem a metionina, que é um aminoácido, o primeiro aminoácido limitante para as aves. Às vezes tem núcleo que tem lisina, tem o triptofano. Então a inclusão de proteína, de aminoácidos na alimentação das aves é fundamental para a gente alcançar o desenvolvimento, para a gente alcançar a produtividade adequada que a gente espera. Bom, o que eu queria deixar para vocês é isso. Entender a importância dos aminoácidos, saber identificar essa questão dos aminoácidos que são as proteínas e a importância delas para a produção tanto de ovos como para a produção de carne. Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e a todas.